Na aula de Sistemas Elétricos de Potência de hoje, vamos falar sobre a geração hidroelétrica. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Na aula anterior, nós falamos sobre a estrutura do setor elétrico brasileiro e também comentamos sobre a matriz elétrica do Brasil. Entre elas está a geração hidráulica, que corresponde ao maior percentual de geração elétrica. São 219 hidroelétricas de grande porte e outras 1.163 pequenas centrais, que juntos totalizam 109 gigawatts de capacidade de geração. E essa forma de geração utiliza como fonte de energia o movimento da água. Nesse esquema, nós temos o corte transversal de uma usina hidrelétrica, para a gente entender o funcionamento dela. Ela consiste de uma barragem que represa a água em um reservatório. Essa água é captada pelo que nós chamamos de tomada de água, que é protegida por grades que evitam a entrada de detritos. Em seguida, a água é conduzida pelo conduto forçado até chegar às turbinas. A energia da queda gira a turbina e essa transfere a energia mecânica para um gerador elétrico, que gera a eletricidade. Quanto maior é o nível de represamento da água, maior será a queda e, consequentemente, maior será a capacidade de geração da usina. Já quando o nível de água está muito alto, acima do limite de segurança, é necessário abrir o vertedouro para reduzir a quantidade de água. A água é jogada longe da barragem para que não possa danificar a estrutura. As hidrelétricas elas são construídas em rios para aproveitar grande fluxo de água e também a queda dessa água, em uma área que pode ser represada, e por esse motivo ela possui diversas desvantagens. O represamento da água causa alagamentos de uma área enorme, causando diversos danos ambientais e também sociais, pois animais e pessoas que vivem na região necessitam ser retirados. Além disso, existe o desvio do fluxo do rio e também a redução drástica da vazão nas regiões adjacentes da hidrelétrica. Outro problema é a matéria orgânica morta pela água represada. Ela libera gás metano na atmosfera, que contribui para o aquecimento global e também prejudica a qualidade da água. Por esse motivo, para alguns autores, as hidrelétricas não são uma forma de energia limpa. A hidrelétrica também interrompe o fluxo de passagem de peixes que sobem o rio para a reprodução. Esse problema é contornado pela construção do Sistema de Transposição de Peixes, o STP. O transporte aquático e de pessoas também é interrompido, o que pode ser contornado também pela construção de uma eclusa. No Brasil, é possível encontrar 3 formas desse tipo de geração: CGH, que é a Central Geradora Hidrelétrica, PCH, que é a Pequena Central Hidroelétrica, e a UHE, que é a Usina Hidroelétrica. As UHEs são empreendimentos de grande porte, com capacidade de geração superior a 30 megawatts de potência. Devido a essas grandes dimensões, elas levam anos para serem construídas. Itaipu, por exemplo, levou 10 anos. E essas hidrelétricas elas são construídas longe dos centros de consumo das cidades. A maior hidrelétrica do Brasil é a Itaipu Binacional. Também é a maior do mundo quando levada em consideração a geração de energia elétrica, com capacidade de 14.000 megawatts, gerado por 20 turbinas e 1.350 km² de área inundada. A usina fica localizada no Rio Paraná, próximo às Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Por esse motivo, chamada de binacional, pois é um condomínio das duas nações. Para termos de comparação, a hidrelétrica de Balbina, localizada em Presidente Figueiredo, no Amazonas, possui capacidade de geração muito menor
de 250 megawatts, com uma área inundada muito maior, de 2.360 km². É um empreendimento tido como exemplo a não ser seguido, com uma baixa capacidade de geração, levando em conta o grande impacto gerado. Enquanto que a UHE tem uma grande capacidade de geração elétrica, a CGH e a PCH, elas são empreendimentos de pequeno porte, que geram pouca energia. Por exemplo, a CGH ela pode gerar até 5 megawatts, enquanto que as PCHs podem gerar de 5 a 30 megawatts. Tanto a CGH quanto a PCH, elas são empreendimentos de baixo impacto ambiental. A área alagada por elas não ultrapassa 13 km². Devido às dimensões menores, são mais simples de serem construídas e podem ficar próximas dos centros de consumo, eliminando as necessidades das linhas de transmissão. Entretanto, claro, a capacidade de geração é bem inferior. Um dos componentes essenciais na geração hidráulica é a turbina. É ela que absorve a energia mecânica da queda das águas e transforma em energia mecânica rotacional, transferindo essa energia para o gerador e aí ele gera eletricidade. Geralmente, se usam 3 tipos de turbina. São elas a turbina Francis, a turbina Kaplan e a turbina Pelton. A turbina Francis é a mais utilizada nas hidrelétricas, principalmente por trabalhar com eficiência em usinas com altas quedas de 45 a 400 metros e um fluxo de água de 10 a 700 metros cúbicos por segundo. A água entra pelo coletor espiral e atinge diagonalmente as aletas da turbina, que fica localizado no meio, fazendo-a girar. As aletas fixas no coletor espiral direcionam o fluxo de água para as aletas móveis, e as aletas móveis controlam o fluxo de água para a turbina, controlando, portanto, a potência de saída do gerador. Dependendo da quantidade do fluxo de água, o ângulo de ataque é ajustado para obter a maior eficiência possível. A turbina Kaplan é indicada para baixas quedas de 2 a 25 metros e um alto fluxo de água de 70 a 800 metros cúbicos por segundo, ou seja, é usada em represas com grandes reservatórios, porém pequenas altitudes. A água entra por meio do coletor espiral, porém atinge axialmente as aletas da turbina, localizada no meio, fazendo-a girar. Podem existir aletas móveis tanto no tubo coletor quanto na própria turbina, e a depender da quantidade do fluxo de água, o ajuste do ângulo de ataque permite obter a maior eficiência possível. A turbina Pelton é indicada para altas quedas de água de 300 a 4.000 metros, com um baixo fluxo, ou seja, é usada em represas com reservatório pequeno, porém com grande altitude. Nela, a água é lançada em jatos de alta velocidade em direção tangencial às pás da turbina, fazendo-a girar. E essa aula vai ficando por aqui. Na próxima nós iremos falar sobre as usinas termoelétricas. Até a próxima!